No vídeo de hoje, vamos continuar falando de rock nacional, mas dessa vez vamos avançar um pouquinho no tempo, vamos lá para a década de 90. Coincidências do rock. Fala pessoal, como vocês estão? Sim, estou de volta, mais um vídeo para vocês, mais um vídeo aqui pro canal. Como eu disse na chamada, hoje vamos falar de novo de rock nacional. Mas dessa vez vamos deixar os anos 80 e a New Wave um pouco de lado. Vamos avançar um pouco no tempo, né? Vamos lá para a década de 90. Fala de uma banda que surgiu ali em 1994, que assim como as bandas citadas nos vídeos anteriores, também foi importante para o seu estilo, né? E também não conseguiu se estabelecer, né? Ora por mudanças na sua formação, ou porque não manteve uma regularidade nos seus lançamentos de discos. Vamos falar da banda Tantra, mas antes de contar a história da banda Tantra, precisamos falar de um integrante muito emblemático, né? Que foi muito importante e que desde a década de 80 tentou sua sorte na música. Estou falando de Fred Nascimento. Fred Nascimento, que nasceu no Rio de Janeiro em 1957. Fred é conhecido pelos trabalhos como músico de apoio, né, das bandas Legião Urbana e Capital Inicial. Tem músicas gravadas por diversos artistas, como a Xuxa, Mara Maravilha, Luca, Marina Lima, Débora Blando, entre outros. Fred lançou 2 singles pela gravadora Polygram lá nos anos 80. Em 83, como músico de estúdio, participou da gravação do álbum, né, Barão Vermelho 2, do Barão Vermelho. Em 1987, junto com João Paulo Mendonça, montou o duo chamado Rosa Púrpura. Lançou um único álbum, homônimo, que saiu em 88 pela gravadora CBS. Produzido por Alexandre Agra. A música Chuva de Mel fez parte da trilha sonora do seriado Armação Ilimitada. Eles encerraram as atividades em 90, quando João Paulo foi morar no Japão. E aí, com o fim do Rosa Púrpura, Fred é convidado por Renato Russo, né, para a banda de apoio da Legião, que iniciava a turnê do disco As Quatro Estações. Permaneceu na banda até a sua última turnê, em 1994. Em 93, Fred foi coprodutor do disco de estreia do trio de música black As Sublimes, além de compor algumas músicas, né? Esse trio contava com a participação inusitada da atriz Isabelle Lardes. A história começa exatamente em 1994, por quartos de hotéis, durante a turnê do disco Descobrindo o Brasil, da Legião Urbana, onde Fred Nascimento e Jean Fabra eram músicos de apoio, né, da banda de Brasília. Então, decidiram transformar suas afinidades pessoais em banda e suas afinidades musicais em canções. Recrutaram o baterista Gucci, né, que havia tocado na Plebe Rude. Então, como um trio, eles formam a banda Tantra. Mas Gucci permaneceu na banda até a Plebe Rude retomar suas atividades. E aí, em 1996, já com Marcelo Vig, né, substituindo Gucci, a banda acaba assinando um contrato com a MCA, visando a produção do seu primeiro disco. E aí, em seguida, vieram um single e um videoclipe. De uma música que teve muito sucesso comercial na época, né? Tocava muito nos rádios, e principalmente ganhou um videoclipe emblemático lá na MTV, a música Curva sobre o Campo, inspirada na visão de sonhos de Akira Kurosawa sobre Van Gogh. Vale mencionar que, como a Legião Urbana já havia se dissolvido, né, por conta do falecimento do Renato, então os músicos estavam disponíveis, né, estavam livres para trabalhar no disco. Isso fez com que no fim de 96 chegasse às lojas, né, o primeiro disco da banda, chamado Eles Não Eram Nada, produzido por Liminha e com a capa criada por Louis Stein, que chegou a produzir vários discos de sucesso na década de 90. Mas aí, depois da divulgação do disco, os músicos acabaram se recolhendo, né? E deram continuidade a outros projetos. Até que em 2000 a banda se reuniu novamente para fazer uma turnê pelo Nordeste, idealizada por Sérgio Espírito Santo, com a ideia de fazer um show com músicas lá dos anos 80. Além de Fred Nascimento e Jean Fabra, essa banda convocada, né, para tal excursão lá pelo Nordeste, também contava com Carlos Trilha, produtor e tecladista, que também havia sido músico de apoio, né, da Legião
e chegou a produzir alguns discos solos do Renato. A bateria ficou a cargo de Lourenço Monteiro. E aí, como a turnê foi bem sucedida, começava ali uma especulação, né, a respeito da reunião definitiva da banda e a possibilidade de gravar um segundo disco. Essa ideia foi concretizada, mas a banda só terminou de gravar o disco intitulado A Febre dos Sonhos em 2006, exatamente 10 anos depois do disco de estreia, né? Produzido pelo próprio Carlos Trilha, o disco ficou disponível em 2007 pela internet e foi lançado pelo selo independente Orbita Music. Vale mencionar que em 2002, Fred Nascimento foi convidado, né, pelo Capital Inicial não só a gravar o disco Rosa de Vinho Tinto, mas também acompanhar a banda na turnê. E aí, ó, no começo de 2008, o guitarrista Fred Nascimento foi convidado pelo jornalista Marcelo Frois a participar do tributo ao álbum branco dos Beatles que ele estava produzindo. A ideia inicial seria uma versão de voz e violão da música Rock Raccoon, que contaria com a participação, né, especial de Carmen Manfredini, sim, ela mesma, irmã do Renato Russo. Diz a história que quando o Fred mostrou o resultado, né, para a banda aprovou e pediu para que ela participasse efetivamente da faixa. E aí, como a banda havia gostado dos vocais de Carmen, eles acabaram a convidando efetivamente para participar do seu próximo disco. As gravações começaram alguns meses depois e em 2009 resultaram no disco, né, chamado O Fim da Infância. E aí, 10 anos depois do lançamento do disco O Fim da Infância, 2019, marcou o retorno, né, das atividades, né, da banda. Mas só contava com o Fred Nascimento da formação original. Gucci havia retornado para o baixo, mas a bateria ficou a cargo de David Duarte, que havia feito parte das bandas Malk e os Cadillacs Malditos. Mesmo o Tantra não mantendo ali uma regularidade, né, nos seus lançamentos de discos, nas suas reuniões, Fred Nascimento sempre foi um músico muito bem requisitado, como eu disse lá no começo do vídeo. Em 2013, ele acabou participando, né, da trilha sonora do filme Somos Tão Jovens, que conta parte da história do seu amigo e líder da Legião Urbana, Renato Russo. Pessoal, por hoje é só isso. Esse é o vídeo pra gente falar um pouquinho sobre a banda Tantra, né? Formada em 94, com o fim da Legião Urbana. Eu espero que eu tenha agregado a conhecimento de vocês. Vou ficando por aqui, a gente se encontra no próximo vídeo.